A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos de volta com mais um Tema Livre aqui na Nova Era TV e de cara já agradeço a participação do nosso grande amigo e irmão Laerciel. Laerciel, a gente tem observado os acontecimentos neste mundo afora e uma das notícias boas que chegaram ao Brasil, quer dizer, não chegaram, aconteceram aqui no Brasil, e eu quero me referir ao 5G. O Brasil deu uma guinada espetacular no campo da tecnologia, no momento em que havia muitos interesses da importação do 5G da China, por exemplo. Aí o Brasil larga na frente e tem agora o seu sistema para ser explorado. Então isso tudo, nesse campo da tecnologia, esses avanços no Brasil, tem um significado extremamente relevante na cobertura da telefonia e do sistema eletrônico, enfim, tudo o que você possa imaginar a partir de agora. Obviamente não será neste exato momento que as coisas começarão a funcionar, ainda vão promover o leilão lá por junho ou julho para decidir quem vai explorar a tecnologia do 5G aqui do Brasil. Além disso, as coisas só vão começar a funcionar exatamente lá pelo ano de 2022, não se sabe exatamente que mês, mas também pelo segundo semestre de 2022. Para que as pessoas entendam um pouquinho do que é o 5G, a transmissão de dados é em tempo real. Ou seja, você deve ter percebido quando você quer assistir um jogo de futebol e que você está sintonizado no Smart TV, né? Aí você liga o rádio e quer ouvir a narração do radialista, do narrador de futebol, e não fecha o tempo, né? Ou o narrador está com 5, 6, 7, 5, 10 segundos até à frente, ou até mais, e o teu sinal de televisão está lá atrás. Então não fecha a narração do futebol, né, do rádio, com o da televisão, quando você sintoniza pela internet através da Smart TV, por exemplo, Smart TV, por exemplo. Então isso tudo vai conjuminar, os sinais vão ser em tempos reais. Para você entender também a facilidade das coisas, como deverão ocorrer, se prevê cirurgias a longa distância. Por exemplo, de Lages, um cirurgião quer fazer uma operação numa pessoa que está numa outra cidade, num outro estado, num outro lugar, em qualquer parte do Brasil. Ele poderá fazer essa cirurgia com o sincronismo exato, ou seja, o tempo zerado. Todo o movimento dele será lá no computador de quem está operando também naquele exato momento. Então, a sincronia será zero. Será muito importante esse avanço na tecnologia, e principalmente na cobertura brasileira, e se pretende dar essa cobertura especialmente ao Nordeste, onde mais de 40 milhões de pessoas vivem por lá, e muito mais pessoas também no Brasil que não têm o acesso à internet, e através agora desta nova tecnologia, que inclusive parece que até não vai ser mais cara, será barata, a partir da exploração. Bem, está aí um pequeno registro, eu não entendo muito dessas coisas, mas eu fiquei bastante empolgado com esta notícia. Eu tenho minhas anotações também aqui. Eu quero fazer uma referência à situação dos restaurantes, bares, restaurantes de Santa Catarina. Não é a primeira vez que a gente faz um comentário a respeito disso. E é importante que a gente possa agregar, talvez, um pouco de informações. Esta semana, a Abrazel, que é uma entidade que representa alguns restaurantes em Santa Catarina, principalmente na região da Grande Florianópolis,
este pessoal lançou o movimento SOS Gastronomia. E tiveram uma conversa longa com a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, para ver o que podem fazer para que um protocolo seja definido e as pessoas possam explorar o trabalho e receber os seus clientes de uma forma organizada. Ou seja, esta conversa tende a dar resultado. Eu quero citar um exemplo. Fui almoçar um dia desses num restaurante em Chapecó e, na chegada, todo um cuidado por parte dos proprietários, medindo para você a febre, pedindo para você passar o álcool em gel, orientando para que você sente em mesas em que fique em distanciamento bom, né? As mesas já estão colocadas dentro do restaurante, bem separadas, né? Existe um volume de mesas bem menores. E, na hora de você se servir, também manter o distanciamento da fila. Você coloca umas luvas plásticas, é obrigado, e, obviamente, manter a máscara o tempo inteiro até a hora de você sentar na tua mesa. Aí, quando a gente vai almoçar, você percebe que as outras mesas, onde existem pessoas também almoçando, o distanciamento é muito maior do que o pedido pelos órgãos sanitários. Então eu não entendo, não só no quesito segurança de parte dos restaurantes, eu não entendo por que até hoje, com quase 1 ano e meio, nós convivendo com este vírus, os protocolos de segurança não foram definidos, a exemplo do que estão sendo praticados no retorno às aulas, por exemplo. Então, para voltar às aulas, foi feito um trabalho amplo de estudo e as definições ocorreram, os protocolos foram também, todos eles colocados num rol, numa listagem específica, e as escolas puderam voltar às aulas presenciais com todos os cuidados. Então, a exemplo das escolas, tudo poderia ser trabalhado com também protocolos. Os eventos, né, os bares, os restaurantes, e fazer, claro, com que a fiscalização haja, porque a gente sabe que existem bares aí que estão abrindo sob o argumento de que vão seguir os protocolos e transformam em boate, né, em noites dançantes, e as pessoas se aglomeram sem cuidado nenhum, sem máscaras e tudo mais. Nós temos visto aí exemplos na própria mídia. Mas, enfim, eu acho que nós teremos exatamente que conviver com o vírus de uma certa forma, e não há outra maneira a não ser seguir todos esses protocolos de segurança, acompanhados, obviamente, da vacinação. Quando ela chegar, ampliará essa margem de segurança e tudo mais. Então, é justa, sim, é justo esse pedido da Abrazel, destes movimentos que estão sendo trabalhados pelos restaurantes em Santa Catarina, e eu espero que o governo do estado entenda exatamente o pedido dessas pessoas e os restaurantes comecem a funcionar de uma maneira muito equilibrada, mas deem oportunidades a esses empresários desse setor que estão muitos já falidos, muitos já não têm condições de trabalhar, dispensaram os seus funcionários, famílias e famílias hoje de desempregados e que dependiam exatamente deste mercado de trabalho, os restaurantes e bares. É muito triste o que está acontecendo no Brasil. E não só este setor, obviamente outros segmentos que precisam ter uma atenção especial dos nossos governantes. Diante disso, na cidade de Chapecó, tudo está funcionando como se estivesse normal. Eu tenho tomado o cuidado de observar o quanto está sendo feito o cuidado, né? Quanto está sendo feita o momento em que a pessoa chega, a verificação da temperatura. Isso é nos mercados, nas lojas, nas farmácias, nos restaurantes. Ninguém do comércio está fugindo ao regramento no dia a dia. Então são essas coisas que precisam ser levadas em consideração, porque enquanto isso o vírus vai continuar por muito e muito tempo, e eu acho que nunca mais vai sair de nossas vidas. E continuar mantendo bares, restaurantes, comércio, fechando, lockdown, até quando? Então
Estas coisas é que precisam, a partir de agora, exatamente serem definidas. Vamos adiante. O que eu quero falar com vocês? Será instalada, vamos falar da CPI da Covid. Será instalada agora no próximo dia 27 a CPI da Covid no Senado. E a gente segue a cada movimento desta CPI, tendo surpresas, tendo lamentações, tendo tristezas, porque as coisas como estão sendo encaminhadas, a gente entende muito bem e sabe exatamente o que se quer. Quer encontrar alguma coisa que culpe o governo federal, alguma coisa que possa criar um fato de impedimento do presidente continuar trabalhando. Enfim, uma antecipação das eleições e tirar o governo federal, tirar o presidente Jair Bolsonaro do circuito antes do período prévio das eleições de 2022. Tudo se encaminha para isso, gente. Não é uma preocupação exatamente sobre as ações do governo federal, não é uma preocupação com a saúde dos brasileiros, não é uma preocupação com a maior distribuição de vacinas, não é uma preocupação com os investimentos dos recursos repassados aos estados e municípios para prover a saúde ou os maiores cuidados à população brasileira, não é nada disso. É apenas derrubar o presidente antes das eleições e abrir caminho, seja lá para quem for buscar o pleito. Basicamente é isso. Não tem outra opção, outra alternativa, outro objetivo do que esses em função da CPI. E aí nós observamos a questão da CPI. Quem vai comandar? Renan Calheiros, por exemplo, vai ser o relator. É um homem que tem, pelo menos eu anotei aqui, 43 processos na Justiça e pelo menos 6 inquéritos que envolvem ele no Supremo Tribunal. Mas como todo mundo está com os seus interesses, tanto o Supremo tem seus interesses, aliás, ordenou que o Senado abrisse essa CPI, então tem interesse total o Supremo. Tá? Aí o Senado, nem todos têm interesse, mas a maioria tem. Aí colocam essas pessoas totalmente comprometidas com a justiça para coordenar o processo. Então, bandido, tecnicamente, vai julgar quem não tem culpa ou, basicamente, quem não deveria ter culpa. Isso tudo está deixando nós abismados e a gente entende que o próprio STF que pensa ou que determinou que o Senado implantasse essa CPI, obviamente quer que as coisas sejam instauradas o mais rápido possível e que se encontrem culpas do governo federal para achar uma brecha de impedir o presidente de concorrer à reeleição em 2022. Apenas esse é o objetivo. E não me digam que existe outro. A gente sabe que o governo federal fez o que pôde, mandou bilhões para os estados e municípios, mas as investigações vão sim ocorrer. São 26 estados, é um pouco menor, então o número, obviamente, um pouco não, bastante menor, o número em comparação com os municípios. São 26 estados, esses poderão incorrer, então, em averiguação dos gastos públicos, né, dos investimentos feitos na saúde. A gente sabe que teve gente que trabalhou direitinho e tudo mais, não dá para generalizar. Agora não tem como investigar os 5.570 municípios, é bem complicado, a não ser que surjam algumas coisas ligando os estados e os municípios, mas com o tempo a Polícia Federal, com certeza, a Justiça vai chegar à porta. Por falar em Justiça, no próximo bloco a gente fala um pouquinho mais a respeito desse assunto e envolvendo o Estado de Santa Catarina, no caso de Carlos Moisés, e também uma pinceladinha no caso do Lula, tá bom? Depois do intervalo a gente retoma o tema livre. Até já! Tem coisa que não pode ficar para depois.
Mais de 10 milhões de brasileiros não sabem se vão comer hoje. Para eles, há uma outra pandemia dentro de casa. A pandemia da fome. Não deixe para depois. Saiba como ajudar hoje. Acesse lbv.org. Diga sim. O que você pode fazer para mudar o mundo? Comece mudando a si mesmo. Ninguém muda o mundo se não consegue mudar a si mesmo. Cuide da saúde do planeta. Não desperdice água. Não jogue o lixo no lugar errado. Não maltrate os animais ou desmate as árvores. Por mais que você não queira, se nascemos no mesmo planeta, compartilhamos com ele os mesmos efeitos e consequências de sua exploração. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. Muito bem, de volta com a segunda parte do nosso Tema Livre aqui na Nova Era TV. E nós vamos agora falar um pouquinho a respeito do impeachment de Carlos Moisés. Está definida então a data para o julgamento, 7 de maio, numa sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, será aberta então a sessão de julgamento lá na Assembleia Legislativa em Florianópolis. Havia realmente uma expectativa, não somente com relação à data, e segue tendo hoje toda uma discussão sobre o que se pensa e quem deve governar o estado de Santa Catarina. Muitas críticas com relação a Daniela Rainer e muitas pessoas pedindo que Carlos Moisés retome a função e que o julgamento seja favorável a ele, em razão até das alegações judiciais que tem praticamente absolvido Carlos Moisés nesse processo, tirado dele toda a culpa de que ele não sabia como algo tão importante nesse sentido, e eu até aqui já fiz algumas observações, de não entender como um governante, num momento tão sério daquele momento da pandemia, né, um investimento tão alto, nada soubesse do que estava acontecendo. Mas enfim, não é um problema meu, a justiça deverá fazer então a sua parte, o julgamento está marcado, serão 10 os nomes que vão julgar Carlos Moisés, e desses 10, pelo menos 7 deverão votar favoráveis ou não, né, a culpa de Carlos Moisés, ao impeachment, ou de qualquer forma então torná-lo culpado e ele perder em definitivo o cargo de governador. Dos 10, 7 votos precisam ser a favor do impeachment. Caso contrário, logo em seguida, ele retoma o cargo e assim por diante. Eu quero crer que as coisas devam acontecer dentro da maior seriedade. Não quero aqui pré-julgar ninguém, nem isentar da culpa Carlos Moisés, nem também fazer qualquer voto favorável ou desfavorável a Daniela Rainer. O estado de Santa Catarina precisa, de qualquer forma, de uma segurança administrativa, uma segurança de gestão, e nem Daniela Rainer consegue exercer isso na plenitude, porque ela fica no aguardo também desse julgamento, e também nem a economia do estado de Santa Catarina, uma vez que os empresários também pediram celeridade nesse processo,
e muita gente apoiando, inclusive grandes prefeitos de grandes cidades. Aí eu quero fazer uma referência ao prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que esteve recentemente lá no sul do estado, em que ele conversou com os prefeitos de Criciúma e também de São José, e lá eles decidiram então em manter o apoio ao governador Carlos Moisés para que ele seja inocentado e para que ele retome a condução do governo em Santa Catarina. Então são coisas que a gente vai aguardar com muita expectativa. Como eu disse, quero acreditar muito no que decide a justiça nesse caso e seja o que for para o bem do estado de Santa Catarina com a finalização desse processo, então, de qualquer forma. Então são coisas muito interessantes. Antes de falar rapidamente da questão do caso Lula, eu quero apenas fazer um parênteses, já que eu citei o nome do prefeito João Rodrigues, aqui de Chapecó. Ele tem sido muito solicitado para dar entrevistas em vários órgãos de comunicação do Brasil. Isso em razão do trabalho que está sendo executado na cidade de Chapecó. Recentemente, ele foi entrevistado por uma emissora de televisão lá do Piauí e explicou exatamente como foi feito em Chapecó, foi parabenizado pelos gestores lá do Piauí e que ressaltaram a coragem do prefeito diante disso. Aliás, nessa semana que passou, o prefeito gravou um vídeo chamando de covardes os gestores que não têm realmente a coragem de implementar ações como deveriam ser feitas com o tratamento imediato, ou seja, a pessoa foi diagnosticada, já procurem tratar essa pessoa para que ela não chegue no nível 2 antes de chegar ao hospital para ser internada, tentar controlar a doença antes de que ela chegue realmente a um nível mais forte. Essa é a ação que está sendo executada no município de Chapecó. Outros trabalhos são as testagens rápidas, a pessoa sentiu qualquer sintoma, é testada, é medicada, aí vai para casa, 320 agentes de saúde vão fazer a fiscalização em toda a cidade daqueles que testaram positivos para ver se eles estão bem, se eles estão realmente em casa cumprindo a quarentena para que não saiam circular e contaminem mais pessoas. Então é uma operação, como diz o prefeito, de um exército nas ruas e ainda para completar, ele criou uma unidade móvel totalmente equipada com medicações, com profissionais médicos, enfermeiros e também farmacêuticos, para poder então dar as dosagens dos remédios para essas pessoas. Então, o combate ao Covid na cidade de Chapecó tem sido referência exatamente para todo o Brasil, embora a grande mídia ainda tente desfazer essas ações, até quando da vinda do presidente da República na cidade de Chapecó, só faltaram dizer que era fake a presença do presidente naquele dia na cidade de Chapecó. Só faltou isso. Para nós completarmos então o nosso bate-papo, voltando às ações políticas, nós vimos que esta semana o Supremo Tribunal Federal julgou também a questão do juiz Sérgio Moro e concluiu que ele foi parcial no julgamento do caso do triplex de Atibaia, envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sendo assim, está anulada então esta ação, essa penalidade ao ex-presidente, e ele se vê cada vez mais livre, então, das acusações de corrupção no Brasil. Além disso, há grande preocupação que, além de anular a condenação, e a gente sabe que agora vai para uma outra esfera em Brasília, o julgamento começa tudo do zero novamente, ele não se exime basicamente da culpa, vai para um outro julgamento, mas tem aí a possível prescrição pela idade, então ele já não vai ser julgado, vai ficar livre de qualquer forma e assim por diante. E o que mais pode acontecer? Ele pode ser indenizado por ter sido preso, por ter passado vexame, por ter manchado a moral e assim por diante, o moral e assim por diante. Então vocês vejam o quanto ainda pode ganhar o ex-presidente diante disso, além de se livrar da prisão, se livrar das condenações, pode ganhar
poupudas indenizações pagas por nós, contribuintes, com o dinheiro público. E mais, já há quem diga que tem mais uma porção de outros que vão também usar as mesmas prerrogativas e vão deixar a prisão também a rodo, né? Todos esses com certeza vão pedir indenização, vai ser uma fortuna em cima de fortuna só por indenizações. Mas aí tem mais uma coisa que foi colocada que a gente ficou também mais abismado ainda. A possibilidade de o Brasil ter que devolver o dinheiro que eles devolveram quando foram descobertos, né, que o Brasil resgatou alguns bilhões de reais, né, das propinas que estavam nas mãos desses corruptos. E agora, então, com a inocência deles, como ter tirado esse dinheiro? Talvez o Brasil tenha que devolver o dinheiro roubado, tenha que dar de volta para eles. Então tem procurador já falando nessa possibilidade. Então vocês imaginem, vão ser inocentados e ainda vão receber indenizações, né, por moral e tudo mais, e entre outras coisas que a gente acaba não entendendo. Mas enfim, gente, o nosso tempo já se esgotou e cada vez mais a gente está sofrendo um abalo psicológico diante das decisões ou das indecisões ou das coisas mal feitas com relação ao campo da justiça e político aqui no nosso Brasil. Não se sabe o que vai acontecer com este país, infelizmente. Um grande abraço e até a próxima edição do nosso Tema Livre, se Deus quiser.